Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar com uma revisão de equações a diferenças, né? Aí é interessante observar que existem dois estímulos. Isso. Então, é importante lembrar que existem dois estímulos para uma equação de diferenças, né? Nós podemos ter as condições iniciais, né? Como exemplo na equação de Fibonacci. Então, você vê que na equação de Fibonacci, ela só está levando em consideração as condições iniciais y de 0 igual a 0 e y de 1 igual a 1, que são diferentes de 0, né? E você vê que não tem entrada nenhuma no sistema, não tem uma entrada x de n, mesmo assim o sistema vai apresentar valores não nulos, né? Para n maior ou igual a 1. Tá? Então, você vê que é um sistema que não tem uma entrada x de n, mas as condições iniciais funcionam como um estímulo, como uma entrada que vai fazer com que a saída seja diferente de 0 para n maior ou igual a 1. Né? Aí essa saída, quando você tem a entrada, né, x de n igual a 0, a gente chama essa saída de quê? Da solução da equação de diferenças à entrada 0, tá? Aí essa vai ser o quê? Nossa solução homogênea. Tudo bem, pessoal? Aí eu também tenho outro tipo de estímulo que vai ser o quê? Que vai ser o x de n. Né? Então, por exemplo, nessa equação que eu pintei em azul ali em cima, eu vou ter o quê? Y de n igual a y de n mais 1 mais delta de n. Então, e eu até coloquei aqui, tá vendo? Y de menos 1 igual a 0. Ou seja, as condições iniciais são iguais a 0, mas eu tenho uma entrada x de n que está forçando o sistema. Tá? Aí essa saída do sistema, quando eu tenho, tá vendo, as condições iniciais igual a 0, que eu escrevi em vermelho aqui, eu vou chamar essa solução de quê? Solução ao estado 0, porque o sistema está inicialmente relaxado. Né? Então, para uma equação de diferença, se eu quero encontrar a solução dela, né, eu vou considerar a resposta separadamente dessa equação de diferenças aos dois estímulos. Primeiro, eu vejo a resposta dessa equação de diferenças quando o meu x de n é igual a 0. Né? Então, aí eu somente vou levar em consideração as condições iniciais. Aí depois, né, eu vou levar em consideração somente o x de n. Aí eu vou fazer o quê? Vou assumir que as condições iniciais são iguais a 0. Tá? Então, eu levo em consideração esses estímulos separadamente. Aí a saída, quando as condições iniciais são iguais a 0, eu vou chamar de y de p de n, tá? E a resposta do sistema, quando o x de n é igual a 0, eu vou chamar de quê? De YH de n, né? Quando o x de n é igual a 0. Aí a minha solução vai ser simplesmente o quê? A soma do YP de n, que é a solução particular, com a solução homogênea. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesse esquema aqui? Tranquilo. Tranquilo. Aí a gente fez um caso para ilustrar, né, essas duas soluções. Eu pedi para vocês resolverem essa equação de diferenças. Nessa equação de diferenças, que a gente viu aula passada, né, ela tinha uma entrada, tá vendo? Ela tinha o x de n, que como eu estou pedindo a resposta ao impulso, meu x de n vai ser igual ao impulso. Igual a delta de n. Aí, além de ter entrada x de n diferente de 0, eu vou ter também o quê? Uma condição inicial. Então, eu vou ter dois estímulos para o sistema. Aí, como eu vou calcular minha resposta do sistema? Eu vou primeiro, tá vendo, calcular a solução homogênea, que é o quê? A resposta do sistema quando a entrada é nula. Então, eu vou considerar que o meu x de n é igual a 0 e vou calcular a resposta do sistema. Tá? Aí, o que eu fiz? Ó, aí eu sei que meu y de menos 1 é igual a alfa. Aí, se meu y de menos 1 é igual a alfa, eu substituir na equação 16 para obter o y de 0. Aí o y de 0 ficou o quê? Y de 0, que é igual a 1 sobre alfa, vezes y de menos 1. Aí y de menos 1 é igual a alfa, então meu y de 0 deu o quê? Deu igual a 1. Aí, nesse caso, meu x de n é igual a 0, né? Então, meu y de 0 deu igual a 1. Aí, como a gente sabe, que a gente já fez várias vezes, né? Aí, minha solução vai ficar o quê? Né? Nesse caso, a solução fica a elevado a n vezes y de 0. Né? Só que, nesse caso, meu azinho é o quê? 1 sobre alfa. Aí, minha solução homogênea, levando em consideração a condição inicial, vai ser o quê?
1 sobre alfa elevado a n vezes y de zero. Como y de zero é 1, aí minha solução, levando em consideração somente as condições iniciais, vai ser o quê? 1 dividido por alfa elevado a n. Beleza? Alguma dúvida aí, Tonelli? Estou processando ainda como é que você fez a substituição. Eu simplesmente fiz aqui, tá vendo? Eu simplesmente coloquei n igual a zero. Aí vai ficar, ó, y de zero menos 1 sobre alfa, aí o y de menos 1. Você tá movimentando o mouse? Não estou vendo, não. Eu movimentando o mouse? Você falou aqui substituir. Ah, entendi. Tá vendo? Eu substituo aqui, tá vendo? Ah, sim. Aí vai ficar o quê? Y de zero menos 1 sobre alfa. Aí aqui eu estou escolhendo n igual a zero, tá vendo? Aí vai ficar o quê? Y de menos 1. Entendi. Aí você vai substituir o alfa, beleza, peguei. Isso. Aí o y de menos 1 é o que? É alfa. Vai ficar alfa dividido por alfa, que é 1, tá vendo? Aí você concorda que o y de zero é 1? Sim. Aí por que eu tive que fazer isso, né? Porque a gente já trabalhou com aquela equação de diferenças que era assim, né? Y de n, que é igual a y de n menos 1, né? Só que vocês têm que lembrar, aí a gente achou que o y de n é o quê? É o a elevado a n vezes y de zero, né? Aí, ou seja, você não pode simplesmente botar nesse caso que vai ficar alfa elevado a n, entendeu? Porque é o y de menos 1 que é igual a alfa. Vocês têm que encontrar o quê? O valor do y de zero. Entendi. Entendeu? Aí por isso que eu obtive primeiro esse y de zero. Aí como y de zero é 1, vai ficar o quê? O a nesse caso é o quê? 1 sobre alfa. Aí vai ficar 1 sobre alfa elevado a n vezes o y de zero, que é igual a 1. Então meu y de h de n, que é a minha solução homogênea, vai ficar o quê? 1 dividido por alfa elevado a n. Beleza. Beleza? Mas sempre a gente vai ter uma condição inicial? Sempre tem que ter uma condição inicial. Nesse caso, por exemplo, é um sistema de ordem 1, tá vendo? Ele está indo uma amostra anterior. Sim. Aí, por exemplo, na equação de Fibonacci, né, que é aquela assim, quer ver? Aí, por exemplo, vamos ver a equação de Fibonacci, né? A equação de Fibonacci é o quê? Y de n, que é igual a y de n menos 1, né, mais y de n menos 2. Aí você vê que, por exemplo, se eu quero determinar meu y de 1, eu preciso saber o quê? Y de menos 1, y de 0, né? Se eu quero saber o y de 1, eu preciso saber o quê? Tá vendo? Aí eu substituo n igual a 1. Aí eu preciso saber o y de 0 e o y de menos 1, tá vendo? Então, nesse caso, como é uma equação de ordem 2, ou seja, eu tenho dois atrasos aqui, tá vendo? Tem que ter duas condições iniciais. Isso. Da mesma forma que em sinais sistemas, equações diferenciais, né? Quando você tinha uma derivada segunda, né? Aí você precisava de duas condições iniciais. Aqui é mais simples, né? Se você está dependendo de duas amostras anteriores, você também precisa de duas condições iniciais. Tá? Mesmo se fosse assim, tá? Mesmo se fosse assim, ó, y de n é igual a y de n menos 2. Você ainda assim precisaria de duas condições iniciais. Porque ia ficar assim, ó, tá vendo? Entendi. Y de 1, rapidinho, que aí ficaria assim. Porque ficaria y de menos 1, né? Não é? E aí você, ou seja, você precisaria do valor de y de menos 1. Aí, mas quando eu colocasse y de 2, você ia precisar do valor de y de 0, que você não sabe também. Né? Que eu quero dizer, se fosse assim, tá? Mesmo sem o y de menos 1, você precisaria ainda assim de duas condições iniciais. Porque você não sabe o valor de y de menos 1 nem y de 0. Aí com y3, tá vendo? Seria o quê? Seria o y de 1, só que y de 1 você já calculou. Então aí você pode continuar correndo o seu somatório. Beleza, Tonelli? Beleza, peguei. Beleza. Aí, ou seja, a gente calculou aqui a resposta à entrada zero, ou seja, quando x de n é igual a zero. Né? Aí agora a gente vai calcular o quê? A resposta ao estado zero. O que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar agora, pessoal, que minhas condições iniciais são iguais a zero. Está vendo? Da mesma equação de diferenças.
Aí, o que eu quero dizer que minhas condições iniciais são iguais a zero, tá vendo? É o meu y de n é igual a zero para quando? Para n menor do que zero. Isso que eu quero dizer que minhas condições iniciais são iguais a zero. Beleza? Aí vamos lá, vamos ver o que aí o que nos ajuda nesse caso é porque minha entrada é muito simples, né? Minha entrada é simplesmente o quê? O impulso. Então, meu x de n vai ser igual ao quê? Igual ao delta de n. Aí vamos ver para n igual a zero, qual a saída que eu vou ter. Aí eu substituo n igual a zero, vai ficar o quê? Y de zero é igual a 1 sobre alfa y de menos 1 mais delta de zero. Esse delta de zero é 1. Só que o y de menos 1 é o quê? É zero. Então, meu y de zero vai ser igual a 1. Concorda? Mas onde é que fala que o delta de zero é 1? Porque o delta de zero é o impulso. Ah, tá. Beleza? Aí o que é interessante também é que como o delta de zero é o impulso, né? Para qualquer valor de x de n, x de n vai ser sempre igual a zero para quê? Para qualquer valor de n diferente de zero. Concorda, Tonelli? Sim. Então, ó, aí o que eu posso escrever? Para n maior do que zero, a gente vai obter a seguinte equação de diferenças. Né? Y de n menos 1 sobre alfa e y de n menos 1. Por quê? Porque meu x de n, para n maior do que zero, vai ser igual a zero. Aí você vê que para n maior do que zero, você obteve exatamente a equação de diferença daquele formato que a gente já sabe a solução. Aí o meu y de n vai possuir qual formato, pessoal? Exatamente aquele, né? Y de n é igual a 1 sobre alfa elevado a n vezes o de n. Mas você vê que aparece esse u de n aqui, né, pessoal? Por quê? Porque isso é só verdade para n maior ou igual a zero. Entendeu, Albuquerque? Entendi. Ele vai Então, estar sempre com essa condição inicial, né? Oi? Ele vai ter essa condição inicial diferente, né? Que ele também vai ser para menor do que zero, né? O n, no caso. O que acontece é que aqui não tem condição inicial, tá vendo? A condição inicial é igual a zero. Uhum. O que você vai fazer é que parece, né? Mas a gente só vai usar isso como forma de resolver o problema, né? Aí o que acontece é que o impulso parece que ele gera uma condição inicial, entendeu? Mas isso é só uma forma de resolver, né? Porque aqui não existe condição inicial. Mas o que se observa é que o impulso gera um valor, né? E em y0 depois o impulso some. Aí você acaba tendo uma equação que a gente sabe resolver, né? Que é a equação que é o quê? Que é y de n menos 1 sobre alfa e y de n menos 1 igual a zero. Uhum. Então, o y de n para n maior ou igual a zero somente, tá? Porque para n menor do que zero, ele é igual a zero. Então, para n maior ou igual a zero, ele vai ser o quê? Y de n igual a 1 dividido por alfa elevado a n vezes u de n. Aí é interessante, que é interessante, tá vendo? Que minha resposta y de n ao sistema vai ser o quê? O somatório da resposta às condições iniciais, né? Quando eu tenho condição inicial, e a resposta do sistema quando eu tenho o quê? O x de n. Aí meu y de n vai ser o quê? Tá vendo? 1 sobre alfa, que é a resposta quando eu tenho as condições iniciais, mais essa resposta quando eu tenho um impulso. Tá? Aí eu fiz na aula passada, né? Só para vocês verem, né? Aí eu utilizei a recursão, né, do problema, que é y de n, tá vendo? Menos 1 sobre alfa e y de menos 1, que é igual a delta de n. Y de menos 1 é alfa. Né? Aí eu falei assim, vamos ver aqui, eu vou correr nos termos dessa recursão para ver os valores que eu obtenho. Tá? Então vocês concordam que y de menos 1 é alfa, porque é a condição inicial que eu tenho. Aí vamos ver o que acontece para y de zero. A y de zero vai ficar igual ao quê? 1 sobre alfa vezes y de menos 1, tá? Né? 1 sobre alfa vezes isso, tá? 1 sobre alfa vezes y de menos 1. Só que y de menos 1 é esse alfazinho aqui, tá? Esse alfazinho é o y de menos 1.
vezes 1 sobre alfa mais 1. E esse mais 1 vai ser o quê? Exatamente do impulso. Aí dá 2. Vocês concordam que y de 0 é 2, pessoal? Sim. Aham. Aí eu substituo novamente. Y de 1 vai ficar o quê? Ó? Y de 1 vai ficar 1 sobre alfa vezes y de 0. Tá? Aí vai ficar meu y de 1, aí vai ficar 1 sobre alfa y de 0 mais delta de 1. Só que o delta de 1 é 0 também, né? Aí vai ficar o quê para y de 1? 1 sobre alfa vezes y de 0 vai dar 2 sobre alfa. Então, aí para y de 2 vocês vão obter 2 alfa ao quadrado, tá? Então, correndo no somatório, vocês vão obter esses valores. Agora, vamos substituir nessa equação 21 que a gente obteve e vamos ver se a gente vai obter a mesma coisa. Então, vamos lá. Para y de menos 1, se eu substituir n menos 1 aqui, vai dar quanto? Ó, esse segundo somatório em amarelo vai ser igual a 0, correto, pessoal? Porque ele está sendo multiplicado pelo degrau unitário. Então, vai ficar o quê? Y de menos 1. 1 sobre alfa elevado a menos 1, que é da alfa. Aí, beleza, o y de menos 1 bateu. Vamos ver o que acontece com y de 0. Y de 0 vai ser 1 sobre... y de 0 vai dar 1 sobre 1 dividido por alfa elevado a 0, que dá 1, tá? Mais o quê? 1 sobre alfa elevado a 0, que também dá 1, vezes o de 0, que também é 0. Então, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Tá? Então, tá batendo. Vamos ver o y de 1. Vai ficar o quê? 1 sobre alfa mais 1 sobre alfa vezes 1. Que o de 1 é 1, né? Aí vai ficar o quê? 2 dividido por alfa. Então, você vê que nós conseguimos resolver, né, essa equação de diferença de forma bem sucedida, né? Nós achamos uma expressão fechada que o resultado dela é o mesmo do resultado que a gente obtém quando a gente calcula os y de n através dessa recursão. Beleza, pessoal? Deu para entender bem isso? Beleza, Eu depois. sim. Principalmente quando você explicou um pouco melhor sobre esse U de N, que eu não sabia exatamente quem ele era, né? Você falou agora há pouco que ele é o degrau unitário, então agora ficou um pouco mais simples de entender. Aí o de n é aquela função que é o degrau unitário, né? Que é exatamente o que você tem em sinais sistemas. Sinais sistemas você tem o de t, né? Que aí o de t em sinais sistema é que ele é 1, né? Para t maior ou igual a 0. Né? Tem várias coisas similares em sinais sistemas e em DSP, né? Aí u de t vai ser igual ao quê? Vai ser 0, né? Para t menor do que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Né? Aí u de n, né, em DSP, tá? Vai ficar o quê? 1 para n maior ou igual a 0 e 0 para n menor do que 0. Aí em sinais sistema você tem o impulso unitário, né? Em DSP você também tem o impulso unitário também, que é simples, mas é muito mais simples, né? Em DSP o impulso unitário é simplesmente ele assume o valor 1 na amostra n igual a 0, aí ele vai assumir o valor 0 para todas as outras amostras, tá? Aí eu acho que na primeira ou na segunda aula eu falei com um detalhe, tipo assim, por exemplo, eu falei em detalhe do degrau unitário para sinais discretos, aí eu falei também do cosseno, e eu falei importante também que nem todo cosseno para sinais discretos ele vai ser periódico, tá? Então tem umas diferençazinhas que vale a pena dar uma olhada. Então todo mundo entendeu até aqui, né, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então a gente vai ver agora, pessoal, a gente já viu, né, como resolver uma equação de diferenças homogênea, né, de ordem 1. Né? Que equação de diferenças homogênea é essa? É aquela que é y de n, que é igual a vezes y de n menos 1. Né? Aí a gente viu que a solução dela vai ser o quê? Vai ser a elevado a n vezes y de 0. Né? Esse aqui é nosso y de n. Então, quando você tem uma equação de diferenças de ordem 1, ou seja, ela só depende da amostra anterior, a gente já consegue resolver. Aí agora o nosso objetivo aqui é como resolver uma equação de diferenças de ordem n. Tá? Ou seja, ela vai depender, em algum termo dela, tá vendo?
eu tenho um somatório aqui em cima, em algum termo dela ela vai depender do termo que é y de nzinho menos nzão. Tá? Aí o procedimento de solução vai ser bem similar ao procedimento que vocês já fizeram para resolver equações das diferenças em sinais sistemas, que não sei se vocês lembram, mas vocês acharam o polinômio característicos, aí depois se vocês substituíram as condições iniciais, né? Aí, inicialmente, tá? Então, essa aqui é uma equação de diferenças de ordem nzão, tá? Porque se você substituir os termos desse somatório, em algum momento você vai ficar com algum termo que é o quê? Y de nzinho menos nzão, tá? Então, você vai depender o quê? De nzão amostras anteriores, aí por isso você também vai precisar de quantas condições iniciais, pessoal? Você vai precisar de nzão condições iniciais. Da mesma forma que na equação de Fibonacci, né, ela era de ordem 2, aí você precisava de quantas condições iniciais? De 2 também. Tá? Então, primeiro, antes de a gente começar a trabalhar, a gente precisa mostrar só o seguinte, que se y de 1 de n, tá? y2 de n são soluções da equação de diferenças homogênea, acima, ou seja, de ordem n, então a combinação linear dessas duas soluções, y1 de n e a combinação linear de y de 1 de n com y2 de n também é uma solução, tá? Aí como eu mostro isso? Vê se vocês concordam com a equação 27. A equação 27 é verdade por quê? Porque vê se vocês concordam que esse somatório aqui ele é igual a zero, por quê? Que esse somatório que eu coloquei em um retângulo, ele é igual a zero por quê, pessoal? Porque eu disse que y de 1 é igual a zero. Desculpa, porque eu disse que y de 1 é uma solução para a equação 26. Tá? Então, eu simplesmente substituí y de 1 na equação 26. Aí, como eu também substituí y de 2 na equação 26, eu posso dizer que o somatório desses dois termos é igual a zero. Tá? Então, por exemplo, se substituindo y de 1 na equação 26, eu vou ter o quê? Ó? Simplesmente isso. Ó. Somatório de i igual a zero até nzão, aí, né, y de 1, n menos i, né, igual a zero. Tá? Por que é igual a zero? Porque eu disse para vocês que y de 1 de n e y de 2 de n são soluções da equação de diferenças homogênea. Então, simplesmente, se eu somar esses dois termos que são iguais a zero, eles vão ser iguais a zero também. Tá? Aí, o que eu posso fazer? Aí, eu posso jogar o C de 1 para dentro, tá? Que também vai continuar sendo igual a zero. Tá? Aí, eu vou jogar C de 1 e C de 2 para dentro do somatório, que vai continuar sendo igual a zero. E eu também posso colocar esses dois termos dentro do mesmo somatório, porque os dois somatórios, né, correspondem à variável i indo de 0 até n. Tá? E colocando o AI em evidência, eu vou obter exatamente esse termo aí dentro do somatório. Só que vocês concordam que esse termo dentro do somatório é exatamente YC de n menos 1? Alguma dúvida no desenvolvimento que eu fiz, pessoal, da equação 27 e 28? Não, você só reescreveu o que estava ali em cima, né? Exatamente, só que é importante vocês observarem, tá vendo? Que esse termo dentro do parênteses aqui, tá, que eu vou pintar de verde, é importante vocês observarem que esse termo aqui é o quê? É o y de c de n menos i. Tá? Em que o y de c é o somatório, é a combinação linear de y de 1 e de y de 2. Tá? Aí o que isso significa? Aí com isso eu provei para vocês que se y de 1 de n e y de 2 de n são soluções da equação de diferenças homogênea, então a combinação linear de y de 1 e de y de 2 também são soluções. Beleza, pessoal? Certo. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, então só estendendo o que a gente viu no slide anterior, né, eu digo o seguinte, que se y1 de n, tá, onde o i varia de 1 até mzão, né, eu tenho y de 1, y de 2, y de 3 até y de mzão
são soluções da equação de diferenças, né, 26, que é essa aqui, né? Que é essa aqui. Né? Se y de 1, y de 2 e o y de 3 são soluções da minha equação de diferenças homogênea 26, então o somatório de todas essas, né, de todas essas soluções, né, a combinação linear de todas essas soluções também é uma solução para a minha equação de diferenças homogênea. Beleza? Isso é somente uma extensão. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o mesmo raciocínio que foi feito em equações diferenciais. Olha só, a gente já sabe que a solução de uma equação de diferença de ordem 1 é desse formato, né? Possui esse formato aqui, né? Que é y de n, que é igual a kPn, né? Só que no nosso caso, né, ficou como? Ficou y de 0 vezes a elevado a n, tá? Aí aqui a gente simplesmente chamou o y de 0 de k e a gente chamou o a de p elevado a n. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, né, que a solução a uma equação de diferença de ordem 1 ficou desse formato, né? K vezes p elevado a n. Aí agora eu vou substituir essa solução de uma equação de diferença de ordem 1, tá? na equação de diferença de ordem n para saber o seguinte, né? Que essa aqui é a equação de diferença de ordem n. Ó. Então, eu vou substituir essa solução que foi obtida por uma equação de diferença de ordem 1 e vou ver se ela é também uma solução para uma equação de diferença de ordem n. Aí eu vou tentar observar o quê? Quais condições que o P tem que satisfazer para que essa solução também seja para que essa solução seja uma solução não somente da equação de diferença de ordem 1, mas também para uma equação de diferença de ordem n. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Dá para entender onde eu quero chegar? Eu simplesmente vou substituir essa solução K vezes P de n, que é a solução para a equação de diferença de ordem 1, aqui dentro. E vou ver quais condições que o P tem que satisfazer para que K vezes P elevado a n seja uma solução da minha equação de diferença de ordem nzão. Tá? Então, agora eu só vou fazer um pequeno detalhezinho, que é bobinho, mas ajuda a entender um pouco. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma equação dessa forma, tá? Então eu tenho p ao quadrado menos 4 igual a 0. Então eu posso escrever isso como p mais 2 vezes p menos 2 igual a 0. Então minhas raízes são p igual a mais ou menos 2. Beleza, pessoal? Até aí nada de novo, né? Beleza. Beleza? Então aí o que acontece? Aí, imagina que eu multiplico, né, p ao quadrado menos 4, né, que é igual a p mais 2 vezes p menos 2, por p ao cubo. Né? Então, você vê que eu tenho uma equação diferente, né, que ficou p elevado a 5 menos 4 vezes p a 3, né, mas o que acontece aqui? Essa equação que eu multipliquei por p ao cubo, né, ela vai possuir ainda, né, as mesmas raízes, né, p igual a 2 e p igual a menos 2. A diferença foi o quê? Simplesmente porque eu adicionei várias raízes em p igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, aí, por exemplo, se eu tenho alguma solução desse tipo aqui, ó, p elevado a 5 menos 4 vezes p elevado ao cubo, eu simplesmente posso se eu não estou interessado na solução em que p igual a 0, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar por p a menos 3 para obter o quê? Para obter uma versão, digamos, simplificada dessa equação, em que eu tenho p elevado ao quadrado menos 4, entendeu? Porque eu não estou interessado o quê? Nas raízes em que eu tenho p igual a 0. Tudo bem, pessoal? Sim. Né? Então, vamos lá. Aí aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Aqui, ó, eu simplesmente substituí essa equação aqui, ó, y de n, que é igual a k vezes p elevado a n, que é a solução para a equação de diferença de ordem 1,
na equação 26, né? E a equação 26, como vocês já sabem, é o quê? É a equação de diferenças homogêneas de ordem nzão. Então vai ficar o quê? Essa aqui que é a equação de diferença de ordem nzão, né? Aí tem um azinho de I aqui. Né? Então, se eu substituir, né, meu K vezes P elevado a N, aqui vai ficar o quê, pessoal? Ó, vai ficar o AI, que já estava ali dentro, vezes o Y de N menos I. Só que meu Y de N menos I é quanto? Né, se esse cara aqui é o Y de N, meu Y de N menos I vai ser o quê? Vai ser K vezes P elevado ao quê? N menos I. Aí eu obtenho exatamente isso, tá vendo? A de I vezes K vezes P elevado a N menos I. Beleza? Aí olha o que eu digo. Todo mundo entendeu até essa equação 30? Sim. Aí olha só. Aí o que eu vou fazer aqui? Aí exatamente, ó, que eu disse para vocês ali naquela observação. Eu estou desconsiderando a solução trivial. Então o que eu vou fazer para assumir com esse P de N que está em todos os termos? Eu simplesmente vou dividir por K vezes P de N. Tá? Aí eu vou ficar com o quê? Se eu dividir por K vezes P elevado a N, porque esse P de N está presente em todos os termos do somatório. Né? Aí eu vou obter o quê? Um somatório em que eu tenha AI vezes P de menos I igual a zero. Tá? Aí, para evitar que eu fique com esse índice de P elevado a menos 1, né, aí eu vou multiplicar o quê? Eu vou multiplicar por P elevado a Nzão. Para evitar que eu fique com algum termo do meu polinômio característico negativo, que vai dificultar na hora de eu resolver, aí eu vou ficar o quê? Com I igual a zero até... que barulho esquisito. Até Nzão, né, de A de I vezes P de Nzão menos I, igual a zero. Aí esse aqui é o polinômio característico. E se vocês lembrarem um pouquinho de ensinar esses sistemas, vocês obtiveram alguma coisa bem parecida com isso. E aí, pessoal, podem me falar alguma dúvida aqui? Nesse caso aí, você fez essa troca, né, de N, essa manipulação para no final colocar em função de Nzão, era esse o objetivo? O objetivo principal para eu perder a dependência de Nzinho, porque Nzinho vai variar com cada valor da amostra da saída que eu tenho interesse, entendeu? Aí, ou seja, o meu primeiro objetivo foi não depender de Nzinho. Aí, beleza. Aí eu olhei aqui, beleza. Eu não dependo da amostra específica que eu estou querendo calcular. Aí, só que o problema, né, é que eu fiquei com y de menos 1. Então, por exemplo, né, imagina só que você tem p ao quadrado menos 4. Aí você sabe calcular isso direitinho, que vai ficar o quê? Vai ficar P igual as raízes são P igual a 2 e P igual a menos 2, né? Mas imagina que você tem alguma coisa do tipo aqui, ó. P de... Aí vai ficar... Imagina que eu estou multiplicando isso por P de menos 2, né? Aí vai ficar o quê, ó? P, aí vai ficar... Na verdade, vai ficar 1 menos 4, P de menos 2, igual a 0. Então, tipo assim, ambos as equações têm as raízes P igual a 2 e P igual a menos 2, só que no segundo caso você não tem tanta familiaridade para resolver, entendeu? Aí por isso que a gente multiplica por P elevado a N para garantir que todos os expoentes no seu polinômio característico sejam positivos. Aí por isso que eu vou ter esse P elevado a N aqui. P elevado a Nzão menos I, entendeu? Entendi. Entendeu? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Agora, pessoal, vê se vocês conseguem me ajudar aqui. Imagine que eu tenho a equação de Fibonacci que é assim, né? E aí, qual é o polinômio característico da equação de Fibonacci? Que esse aqui é aquela equação de diferenças homogênea, né? É bem diferente, é bem difícil esse, não era? Não, quer ver? Ó, vai ficar ó, A de I, Y de N menos I, não é? Não é esse formato aqui? Aí vamos lá.
Aí você tem que simplesmente ver assim, qual é o valor de y de zero? Quer dizer, aí vamos... Então você concorda que nesse caso, qual o valor do nzão? Você tem que arranjar um jeito de escrever, né, a equação de Fibonacci usando essa aqui é a equação 26, né? Você tem que arranjar um jeito de escrever a equação de Fibonacci usando exatamente esses termos da equação 26. Nzão igual a 2. Nzão igual a 2, correto, pessoal? Porque você vai ver que você vai ficar aqui, ó. Você tem no máximo, tá vendo, y de nzinho menos 2. Então, meu nzão tem que ser 2. Aí, então, pessoal, meu A de 0 é quanto? Meu A de 1 é quanto? E meu A de 2 é quanto? Quer ver? Só vou desenvolver aquele termo ali, tá? Mas se eu for, vai ficar o quê? Ó? A de 0 vezes y de n menos 0, né? Mais A de 1 vezes o quê, pessoal? Y de n menos 1 mais A de 2 vezes y de n menos 2. É isso, né, pessoal? Igual a 0. Vocês concordam com o que eu fiz aqui? Sim, sim. Então, o A de 0 vai ficar o quê, pessoal? 1. O A de 1 vai ficar o quê? Menos 1. E o A de menos 2 vai ficar menos 1. Entendeu aí, Tonelli? Não entendi porque vai ficar menos 1, menos 1. Deixa eu ver aqui. Você concorda que essa equação em verde e em amarelo aqui, que eu estou pintando, né? É a equação de Fibonacci, não é? Sim. Aí o que eu vou fazer? Então tá, só vou jogar os elementos para o lado esquerdo, tá? Aí se eu jogar os elementos para o lado esquerdo, vai ficar o quê? Né? Vai ficar assim, né? Correto? Uhum. Aí você vai ver que o que eu pintei, o que eu escrevi em vermelho aí, que é A de 0 vezes y de n menos 0 mais A1 vezes y de n menos 1 mais A2 vezes y de n menos 2, é simplesmente o desenvolvimento dessa equação 26 aqui, Entendi. não é? Para voltar, você precisa... Então você vê que... voltar, os valores de A1 e A2 tem que ser negativo. Isso. Então você vê que para escrever a equação de Fibonacci usando a equação 26, que é a equação genérica de uma equação de diferenças homogênea, eu tenho que escrever o quê? Eu tenho que escolher o A de 0 igual a 1, o A de 1 igual a menos 1 e o A de 2 igual a menos 2. Entendi. Entendeu? Porque a gente resolveu, né, a gente está resolvendo por uma equação de diferença genérica. Então, como a equação de Fibonacci é uma equação, uma equação homogênea também, aí eu consigo mapear qualquer, né, solução que eu tenha para esse caso. Aí, por exemplo, então como vai ficar minha equação, meu polinômio característico para a equação de Fibonacci? Olha, vai ficar A de 0, né? Vai ficar A de 0, né? Vai ficar A de 0 vezes P de 2, né? Mais A de 1, P de 1, mais A de 0, P elevado a 0, né? Que é 1, né? Que é igual a 0. Aí que dá o quê? Dá P ao quadrado, né? Menos P, menos 1, que é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Esse que é o polinômio característico para a equação de Fibonacci. E Albuquerque, entendeu aí, Albuquerque? Alguma dúvida? Tranquilo também. Então, pessoal, Ingrid, entendeu aí, Ingrid? Sim, entendi sim, tranquilo. Aí, tipo, pode Aí falar. seria A1, A2, A3? Não, A0, A1 e A2? A3 não tem, somente apareceria Não. o A...
Oi? Porque ali quando você foi escrever ficou A0, A1, Ah, verdade, A0. verdade, você tá certo. Aí aqui, né, é o A2. Isso. Tá certo. Ah. Eu Mas aí o que é essa equação 31 aqui, pessoal? Essa equação 31 que eu quero obter os valores de P, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar os valores de P's, né? Quer ver? Ela vai me dar os valores de P's, né? Essa equação 31, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar os valores de P's, né? De forma que y de n, que é igual a k vezes p elevado a n, seja a solução da minha equação de diferenças. Tá? Então, eu vou ter vários valores de p's que satisfazem essa equação de diferenças. Tá? Vendo o exemplo, vai ficar, eu acho, um pouquinho mais fácil. Então, olha só. Aí eu digo, vocês estão lembrando um pouquinho desse procedimento aqui de sinais sistemas ou de equação de diferenças? Estão lembrando, não? Que tem um polinômio característico. Então, vamos continuar. Se P de 0, olha só, aí eu falo, ó, se P de 0, P de 1 e P de n menos 1 são zeros distintos do polinômio característico, né? Então, existem n soluções para a equação de diferenças homogêneas, que são dadas por cada uma dessas soluções, tá vendo? P de 0 até Pn menos 1 são zeros distintos do polinômio característico. Então, para cada um desses zeros, tá? Em que meu casinho está variando de 0 até n menos 1, é uma solução, tá? Então, eu tenho que y de 0 de n é uma solução, até y de n menos 1 é uma solução. Então, o somatório de cada uma dessas soluções individuais vai ser também uma solução, dado que a gente viu nessa parte aqui, tá? Aqui, né, a gente viu que se eu tenho y de 1 e y de 2 uma solução, a combinação linear delas também é uma solução. Aí, ou seja, se eu tenho que eu obtenho que P de 0, P de 1 e P de n menos 1 são zeros distintos do meu polinômio característico, então a combinação linear, né, de todas essas soluções também é uma solução. Tá? Então vamos fazer um exemplo agora que eu acho que vai ficar tudo mais claro. Então vamos voltar. Aí eu peço para vocês, ó, encontre a solução da equação de Fibonacci, que é y de n, né, que é igual a y de n menos 1 mais y de n menos 2. Aí eu digo para vocês duas condições iniciais, ó. Y de 0 igual a 0, y de 1 igual a 1. Né? Aí, utilizando a equação 31 do polinômio característico para n igual a 2, a de 0 igual a 1 e a de 1, que é igual a de 2, que é igual a menos 1, a gente obtém o quê, pessoal? Exatamente o que a gente tinha feito lá em cima. Então, meu polinômio característico vai ser o quê? P ao quadrado menos P menos 1 igual a 0. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Certo, beleza. Então, o que isso significa, pessoal? Então, isso significa que eu vou resolver esse polinômio característico, né, e eu vou obter duas raízes. Eu vou obter P de 0 aqui e P de 1. Né? Aí isso significa que eu vou ter duas soluções para esse sistema. Isso significa que eu vou ter uma solução que é o K de P de 0 elevado a N, é uma solução, tá? K de 0, né? E eu vou ter outra solução que é o quê? Que é o K de 1 vezes P elevado a 1, né? Elevado a N também é uma solução, tá? Mas aí a gente vai precisar somar essas duas soluções para obter a solução da minha equação homogênea. Né? Aí vamos lá. Aí agora eu vou tentar obter o quê, pessoal? Eu vou obter quais são as raízes desse meu polinômio característico. Aí se eu usar a Bhaskara lá, né, eu vou obter o quê? Tá vendo isso aqui? Aí vai ficar o P igual a 1, que é o menos B, tá vendo? Mais ou menos raiz de 5, né? Porque meu delta vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos 4AC, né? Aí vai ficar 1 mais 4, né? Então meu delta vai ficar igual a 5. Dividido por 2, tá vendo? Então, minhas raízes desse polinômio característico, que é a equação 35, vão ser iguais a quê? 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Todo mundo concorda? Entendi. Só resolveu. Eu só resolvi. Aí olha só. Aí essa aqui é o quê? Ó? Esse aqui é o C de 1,
vezes P de zero. Tá vendo que é uma raiz que eu tenho elevado a N? Aí esse aqui é o quê? É o C de 2 vezes P de zero. Desculpa. Esse aqui é o C de 1 vezes P de 1 elevado a N. Aí eu vou, para obter a solução da equação homogênea, eu simplesmente vou somar essas duas equações. Tá vendo? Então, minha solução da equação homogênea é o quê? C de 1, 1 mais raiz de 5 dividido por 2 elevado a N, e 1 menos, porque esse 1 menos raiz de 5 sobre 2 é o quê? É outra solução para o polinômio característico. Aí olha o que eu faço agora. Aí agora eu vou usar minhas condições iniciais para determinar essas duas constantes C de 1 e C de 2. Aí me foi informado que o quê? Que y de 0 é 0, correto? Isso significa o quê? Que C de 1 mais C de 2 é igual a 0. Eu também sei que y de 1 é 1. Então eu vou substituir, né, para n igual a 1. Aí para n igual a 1 vai ficar o quê? C de 1, 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais C de 2, 1 menos raiz de 5 sobre 2 igual a 1. Tá? Aí eu sei que o quê? C de 1 é igual a menos C de 2. Uhum. Aí simplesmente substituindo essa condição aqui na equação de baixo, eu vou obter o quê? Que C de 1 é igual a 1 dividido por raiz de 5 e C de 2 é menos 1 sobre raiz de 5. Aí substituindo nessa equação 36 aqui, tá? C de 1 e C de 2, eu vou obter o quê? Que meu y de n, né, minha expressão geral para equação de Fibonacci vai ser o quê? 1 sobre raiz de 5 vezes esse termo aí entre colchetes. Então, aqui a gente resolveu a equação de Fibonacci, pessoal. Então, você vê que se eu quiser saber aqui o valor de y de 1 bilhão, né, y de 10 elevado a 10, por exemplo, eu não preciso fazer a recursão até y de 10 a 10, né? Eu simplesmente tenho uma expressão fechada que eu posso substituir, simplesmente substituo n igual a 10 a 10 e obtenho a solução da equação de Fibonacci, né? Mas é impressionante, né, que a equação de Fibonacci é uma equação que eu só vou ter números naturais e eu tenho um raiz de 5 aparecendo aqui, né? Aí agora eu pergunto para vocês têm alguma dúvida nesse procedimento todo que eu fiz aqui? E vocês conseguem lembrar alguma coisa que vocês fizeram parecido em ensinar esses temas com isso? O procedimento deu para entender direitinho, ficou bem mais claro também essa equação fechada, essa solução para equação de Fibonacci. No início estava bem bizarro de entender, mas agora surpreendentemente deu para ver exatamente o que estava acontecendo. Então você, tipo assim, você começa assim, poxa, eu sei que K, né, eu sei que para a equação de diferenças de ordem 1, eu tenho uma solução do tipo K vezes P elevado a N, né? Aí você começa assim, pô, vou substituir essa solução K vezes P elevado a N na equação de diferença de ordem N para ver se também é, né? E se também é e se consegue me ajudar de alguma forma. Aí você vê que, na verdade, aparece uma condição em P que você tem que satisfazer para que essa solução no formato K vezes P elevado a N também seja uma solução para a equação de diferença de ordem N. Aí, ou seja, aí você obtém os valores de Pzinhos diferentes, né, que você tem que obter, né, para que uma solução nesse formato também seja uma solução da equação de diferença de ordem Nzão, né? A diferença é que você, por exemplo, uma equação de diferença de ordem 1, né, você só tem um terminho, né, que vai ficar C de 1, né? Aí ficaria somente assim, C vezes P de 0 elevado a N. Só que como é uma equação de diferença de ordem 2, aí aparecem dois termos, né? Se for de ordem 3, vai aparecer 3 termos. Beleza, pessoal? Sim, beleza. Aí eu só vou precisar de mais 10 minutinhos aqui. Aí dá para a gente terminar uma coisa importante. Aí na aula que vem a gente já começa. Faça esse exemplo para casa, por favor, tá, pessoal? Que eu vou deixar aqui, mas eu quero falar outra coisa.
é que uma coisa que a gente vai lidar aqui é que a gente já sabe resolver bem equações de diferenças homogêneas, mas a gente, praticamente até agora no curso, a gente só lidou com equações a gente só lidou com entradas x de n bem simples, tipo sendo o impulso, né? Porque é bem complicado tentar resolver equações de diferenças com as ferramentas que nós temos para entradas mais complicadas, tá? Então a gente vai no capítulo 2, que a gente estuda a transformada Z, a gente vai ver como que a gente pode resolver equação de diferenças para entradas mais complicadas, tá? Então, por enquanto, a gente só sabe resolver equações de diferenças para entradas bem simples, como a entrada sendo impulso unitário, tá? Mas para algumas entradas a gente consegue fazer, tipo assim, algumas, digamos assim, a gente consegue fazer algumas manipulações espertas que podem ajudar a gente, né? Aí, por exemplo, no momento a gente sabe resolver bem uma equação de diferença homogênea, até de ordem n, mas a gente não tem uma ferramenta muito boa para resolver ainda equações a diferenças que possuem uma entrada diferente, por exemplo, da resposta a impulso. Aí o que a gente vai fazer? Se eu tenho uma equação de diferenças dessa aqui, tá vendo? Entendeu, pessoal? Nesse caso aqui, meu x de n, vocês concordam? Né? Meu x de n é o quê, pessoal? É um s elevado a n, tá vendo? Onde o s é simplesmente um número real ou um número complexo. Beleza? Sim, sim. Aí, olha o que eu vou fazer. Aí aqui eu vou tentar transformar essa equação de diferenças que possui uma entrada x de n em uma equação de diferenças homogênea. Aí olha o que eu vou fazer aqui. Tentem acompanhar aqui. Aí eu quero resolver essa equação de diferenças da equação 47, que ela é de ordem 1. Né? Aí o meu objetivo aqui é, de certa forma, sumir com esse S de n. Por quê? Se eu sumir com esse S de n, eu consigo resolver, porque eu já sei resolver bem uma equação de diferenças homogênea. Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente atrasar a equação de cima, que aí vou ficar de uma amostra, tá? Aí vai ficar y de n menos 1 menos a y de n menos 2 igual a s elevado a n menos 1. Beleza? Aí depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por s. Aí vai ficar, ó, s de y de n menos 1 menos a de s y de n menos 2 igual a s elevado a n, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então você vê que na equação 49 apareceu um s de n também, né? Que é exatamente esse s de n que eu quero que eu quero desaparecer da equação 47, tá? Então se eu subtrair a equação 49 da equação 47, eu vou ter o quê? Eu vou ter y de n menos a menos s y de n menos 1, tá? Mais a vezes s de y de n menos 2 igual a zero. Ou seja, você vê que o termo que eu tinha aqui, s elevado a n, que era um x de n, ele sumiu. Ou seja, eu consegui converter uma equação de diferenças que possuía uma entrada forçante, né, S de n, que a gente não sabe resolver bem, em uma equação de diferenças que não possui, né, que não possui uma entrada x de n. Aí eu tenho o quê? Agora uma equação de diferenças homogênea que eu sei resolver bem. Tudo bem, pessoal? Então vocês entenderam como eu converti uma equação de diferenças não homogênea em uma equação de diferenças homogênea? Mas aí cada equação você vai transformar de um jeito, né? Isso. Mas no momento a gente não vai se preocupar, não. No capítulo 2 a gente vai ver, aí na maioria dos casos, né, aí essa manipulação vai estar tipo em uma tabela que vai te dizer, tipo assim, aí nesse caso seria alguma coisa do tipo assim, atrasa de uma amostra e multiplica por S, entendeu? Mas quando a gente estudar transformadas Z, isso vai ficar bem claro, assim, qual é a manipulação que você tem que fazer para converter uma equação de diferenças não homogênea em uma equação de diferenças homogênea. Né? Então, eu vou pedir para vocês resolverem para mim, para terminar a aula, essa equação de diferenças abaixo aí.
Aí, tentem identificar, né, quem é o A, né, e qual o valor de A. Me diz aí, pessoal, qual o valor de A e qual o valor de S? Que eu perguntei qual o valor de A e qual o valor de S, né, para vocês tentarem utilizar a ferramenta, né, que eu apresentei no slide anterior, para assumir com aquele S elevado a N, que na verdade no nosso caso agora é 2 elevado a N. Né? Se um A é igual a menos 2, o S é igual a 2. Isso. Todo mundo concorda que o S é 2 e o A é igual a menos 2, né? Aí se eu for utilizar, né, tipo assim, o resultado que eu obtive anterior, como vai ficar essa aqui é a equação homogênea, né? Que é 50, né? E como vai ficar a equação homogênea correspondente a esse sistema? Daria para substituir, né? Como ela é do mesmo jeito. Isso. Aí vai ficar tipo assim, ó, y de n, né, menos o A é 2, né? O A é 2, isso. Deixa eu ver. O A, rapidinho. O S tem que ser igual a 2, né? Então é isso mesmo. Então vai ficar y de n menos... Vai ficar y2. Então vai ficar o quê? Mais 4, y de n menos 1, é isso? Pensei que ia ficar uma coisa mais simples. Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Vamos fazer assim, pessoal? Aqui, ao invés de mais 2, bota menos 2 aqui. Beleza. Aí vai ficar o quê? S igual a 2, não é isso? Né? Já é igual a 2. E o A é igual a 2, né? Aí meu y de n, né, que é essa equação 50, ela vai ficar igual a quanto? Deixa eu ver. Tinha uma escolha específica aqui que deixava tudo bonitinho. Espera aí. A igual a menos 2. Só um segundo. Espera aí, pessoal. O S tem que ser igual a 2. O A tem que ser igual a menos 2. Então vamos tentar do jeito que está, para ver, de repente eu fiz certo. Espera aí. O A tem que ser igual a menos 2. Né? Deixa eu ver se eu fiz essa substituição correta aqui, né? Porque eu fiquei y de menos A. Aí esse cara vai ficar menos S. Pessoal, vê se aqui é um mais ou um menos.
Perdão, em qual parte? Vê se nessa parte aqui da equação 50, confirma, por favor, comigo se esse aqui é o mais ou menos. Que aí vai ficar menos AY. Então, o A tem que ser... Aqui pra mim tá parecendo o menos. É A menos S. Mas tem que ser o mais aqui, vocês concordam? Deixa eu Porque ver. eu estou subtraindo a equação 49 da equação 47. Né? Então, aí vai ficar o quê? Tá vendo? Vai ficar menos esse cara, mais aqui, e vai ficar menos SN. Aí quando eu somo SN com menos SN dá zero. Tá vendo? Aí aqui aparece o maisinho, tá vendo? Só que aqui é A mais S. Porque já tem um menos lá fora, tá vendo? Sim, sim. Então, isso que eu estava errando. Então, é isso mesmo, pessoal. Vamos continuar. Só que eu tenho a equação 50, né? Ali tem um maisinho. Então, se eu escolho S igual a 2 e A igual a menos 2, vai ficar o quê, pessoal? Ó, vai ficar o Y de N, que é igual a... Né, que é igual ao quê? O Y de N menos zero. Por quê, pessoal? Porque o A é igual a menos 2 e o S é igual a 2. Então, esse termo aqui vai ficar o quê? Vai ficar igual a zero. Vocês concordam comigo? Porque eu identifiquei que o A é igual a menos 2 e o S é igual a 2. Vocês entenderam? O S é igual a 2 dá para identificar, tá vendo? Porque do lado direito, né, da equação eu tenho 2 elevado a N. Aí eu tenho que o S tem que ser igual ao quê? 2 para que fique 2 elevado a N, correto? Sim, o que eu tava tentando fazer aqui é o passo a passo, né, desde o início. Então, atrasando o sinal, depois multiplicando por Ah, S, tá. tentar entender, fixar, na verdade, um pouco melhor. É, Mas eu acredito que daria assim também. Simplesmente. é, mas você está certo, entendeu? Mas vamos tentar fazer assim só para a gente poupar um pouco de tempo, aí depois você pode fazer passo a passo. Mas você vai chegar, beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar ó, y de n menos zero, tá vendo? Porque esse termo do y de menos 1, ele vai, esse a, né, como a gente escolheu a igual a menos 2 e o s igual a 2, quando eu somar os dois, eu vou ter esse termo, essa constante que está multiplicando igual a zero, correto? Sim. Aí fica menos 4, né? Isso, aí tá vendo? Aí fica bonitinho, tá vendo? Aí vai ficar o quê? Menos 4 y de n menos 2, igual a zero. Beleza, pessoal? Show. Beleza. Aí a gente obteve essa nova equação de diferenças de ordem 2. Aí agora eu quero que vocês resolvam essa equação de diferenças para mim, por favor, de ordem 2. Aí vocês vão ter que fazer novamente, tentem encontrar o polinômio característico, tá? E usar essas duas condições iniciais aqui. Tentem resolver essa equação de diferenças de ordem 2. Em 5 minutos a gente resolve isso. Aí termina toda essa parte de equação de diferença. Aí quem conseguir me diz aí qual foi o polinômio característico que vocês obtiveram.
A equação de diferença que a gente tem, ela possui aquele formato, né, que é o A de I, né, vezes Y de N menos I, né, pessoal? Aí eu tenho que o I vai de 0 até N, né? Aí, nesse caso, o meu Nzão é igual a 2, todo mundo concorda? Sim. Aí, meu A0 é quanto? O A0 está multiplicando o Y de N, né? Ou o Y de N menos 0, né? Todo mundo concorda que o meu A0 é 1? Aham, sim. Aí o A de 1 tem que ser igual a 0, né? Porque o A de 1 está multiplicando o Y de N menos 1, só que ele não aparece ali, né? Sim, isso. E o A de 2 vai ser igual a 4, né? Vai ser igual a menos 4. Uhum. Aí meu polinômio característico tem esse formato aqui que eu estou circulando, tá vendo? Ele é o quê? Ele vai ficar, ó, A0 vezes P de 2 menos 0, né? Mais A de 1 vezes P de 1 mais A de 2 vezes P vezes 1, né? Que é igual a 0. Né? Então, meu A de 0 é 1, então vai ficar o quê? P ao quadrado. Aí meu A de 1 é 0, então ele some. Mais A de 2 vezes 1, só que meu A de 2 é menos 4, tá? Então vai ficar P ao quadrado menos 4 igual a 0. Até aí foi. Então minhas raízes do polinômio característico são P igual a mais ou menos 2. Né? Aí eu já sei, só que falta ainda achar o quê? As constantes, né, baseado nas condições iniciais. Ó. Então, meu y de n vai ficar desse formato. C1, né, vezes 2 elevado a n, mais C2 menos 2 elevado a n. Né? Aí agora eu vou ter que fazer o quê? Substituir aquelas duas condições iniciais, y de 0 igual a 1 e y de 1 igual a 0. Tá vendo? Aí, beleza. Aí ó, y de 0 é 1. Né? Aí vai ficar o quê? Esse aqui, y de 0 é 1. Então, eu substituo, né, no nzinho 0. Então, vai ficar o quê? 1 igual a C1 mais C2, tá? Aí, meu y de 1 é igual a 0. Aí vai ficar o quê? Tá vendo? Aí aparece esse 2 aqui, porque eu estou elevando exatamente o 2 elevado a 1 e o menos 2 elevado a 1, né? Aí, só resolvendo essa equação aqui, aí eu vou obter que C1 é igual a C2, que é igual a meio. Aí, ou seja, eu tive que utilizar, depois de ter encontrado o polinômio característico e as raízes, eu tive que encontrar o quê? As constantes C1 e C2 baseado nas condições iniciais. Né? Aí, ou seja, simplesmente substituindo C1 e C2 na equação 54, eu resolvi minha equação de diferenças, né? Que foi o quê? Y de n igual a meio, que é a constante, tá vendo? Vezes 2 elevado a n, mais meio vezes menos 2 elevado a n. Aí isso aqui que importa, tá? A equação de baixo é só uma manipulação boba. Então, essa aqui que é a solução, essa equação de diferenças aqui é a solução dessa equação de diferenças 51. Que a princípio ela não era uma equação de diferenças homogênea, mas eu consegui transformar essa equação 51 em uma equação de diferenças homogênea, porque eu já sei resolver melhor uma equação de diferenças homogênea. Beleza? Aí no capítulo 2 a gente vai ver como a gente faz essa transformação melhor. Né? A gente vai ver assim, como eu consigo transformar outros tipos de equações que têm uma entrada x de n mais complicadinha em uma equação de diferenças homogênea. Né? Que é sempre baseando assim, eu não sei resolver aquilo, né? Mas eu sei resolver uma equação de diferenças homogênea, então vamos tentar transformar aquele problema para o problema de resolver uma equação de diferenças homogênea de ordem n. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender todo esse procedimento aí? Beleza, deu para entender. Beleza, pessoal. Então aproveita e tentem refazer esses exemplos, que aí eu vou passar hoje ou amanhã a lista de exercícios do capítulo 1, tá? Aí
Isso, a lista de exercícios do capítulo 1. A aula de manhã eu ainda vou falar de amostragem, aí a gente fecha o capítulo 1, tá? Aí, para confirmar com vocês que dia 16 eu tenho quase certeza que é feriado no nosso calendário, tá? Tá, beleza. Porque é feriado em Petrópolis, aí eu acho que o pessoal lá o pessoal vai ter feriado. E é engraçado que praticamente dia 16 já faz um ano, né, que as aulas pararam no Cefet, né? Caramba, pior que é verdade. Eu lembro que foi dia 15, mais ou menos dia 15. Para você está melhor ou está pior nesse esquema? Eu tô preferindo online, tô É trabalhando. mesmo, cara? Eu tô. E para você, Ingrid, o que você está achando? Tá melhor ou tá pior? Como todas as disciplinas que eu preciso ter não precisa de laboratório, então pra mim tá melhor, tá mais fácil. Não preciso pegar ônibus também. Você acha melhor mesmo? Tipo assim, não atrapalha, tipo assim, o aprendizado? Não, é só curiosidade mesmo. Eu acho que o único problema, às vezes, é o método de avaliação. Mas É dependendo da verdade. disciplina. Pode falar, eu interrompi. Era só isso. O problema é o método de avaliação, às vezes. Dependendo da disciplina, não tem como, né? Avaliar de outra forma que não seja prova. Aham. Mas, tipo assim, em termos de aprender por online ou na sala, você acha que não faz diferença para você? Não, acho que não. Acho que não muda, assim, vai depender, na verdade, da dedicação do aluno. Se o aluno não tiver dedicado, tanto em sala quanto. Na verdade, em sala fica mais fácil ele aprender, com pouca dedicação. Porque ele tem que sempre estar com aquele esforço contínuo de estar indo na aula, de mesmo que ele não esteja tão dedicado, ele vai chegar a alguma coisa. Mas se você tiver com uma boa estratégia, uma boa dedicação, independente. Eu acho que, na verdade, até facilita, porque você tem mais acesso ainda ao professor, por exemplo. E às aulas, principalmente porque elas são gravadas. Isso é. Eu acho que tipo assim, depende mais da disciplina do aluno, né? Aí eu acho que porque quando você está indo no Cefet, você vê outros alunos estudando, aí você pode se alimentar um pouco daquilo, né? Você pode ir para a biblioteca, né? Só que eu acho que nesse esquema depende mais da sua disciplina de você estudar, né? Mas a princípio eu acho que é bom, porque acaba sobrando um pouco mais de tempo no dia, não sobra um pouco mais de tempo para vocês estudarem, eu acho? Fica mais tempo, Mas assim, é o que ele falou, vai ter dedicação de cada um. Eu sempre estudei em casa mesmo. Então, pra mim, não tá fazendo muita diferença. Eu acho melhor porque ainda tem as aulas gravadas. Ainda tem isso. Eu lembro que na minha época da graduação, pô, eu morava em Niterói e estudava na UFRJ, né? Pô, era quase 2 horas, tipo assim, 1h30 para ir e para voltar. E ainda tinha que, às vezes, eu, tipo assim, saía de casa todo disposto para estudar, pô, mas eu chegava, às vezes, na UFRJ morto, de cansado, sabe? Que eu vinha sacudindo no ônibus, às vezes. Então, eu acho que tem como essa... E principalmente que a lembro, maioria do pessoal não é de Petrópolis. eu lembro que eu chegava, assim, sair de casa, cara, vou estudar muito quando chegar na biblioteca. Eu chegava na biblioteca, pô, sabe, tipo, sugado, assim, sem força mental para estudar. Mas isso aí, pessoal. Então, aí, só deixa eu fechar aqui. Então, aí, a gente continua na aula de amanhã, aí hoje a gente termina a parte de equação de diferenças. Aí eu vou passar uns exercícios, mas qualquer dúvida a gente conversa amanhã, beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.